Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro. Estamos com o Alimento Diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4, Cuidado para não ser desqualificado. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 14, Cuidado para não ser desqualificado. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando na sua preocupação, Senhor Jesus, e também mostrando para nós na sua palavra, tudo aquilo que a gente precisa fazer, a maneira como nós devemos nos conduzir, Senhor Jesus, para a gente sempre seguir o princípio da ressurreição, fazer tudo com a aprovação de Deus. Ó Senhor Jesus, para a gente poder seguir de fato aquilo que Ele deseja para nós, a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo o Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar, na sua palavra profética, sua palavra atual. Sabedoria para a gente trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente discernindo aquilo que o Senhor deseja transmitir a nós, e por meio de cada um de nós, a gente vai se tornando cada vez mais cooperadores no cumprimento da sua vontade, alcançando mais dos seus filhos, mais das pessoas, por meio da nossa fé na palavra. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Gênesis capítulo 25, versículo 31 ao 34. Senhor Jesus. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Ó Senhor Jesus. Capítulo 27, do versículo 30 ao 38. Ó Senhor Jesus. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega a Esaú, seu irmão, da sua caçada. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Sou Esaú, teu filho, o teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo, antes que viesses e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chama ele Jacó, pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Ó Senhor Jesus. Agora, Números capítulo 13, do versículo 25 até o versículo 33. Senhor Jesus. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós.
e diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Ó Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 1 ao 10. Senhor Jesus. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus. Agora, a ler com oração. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Ó Senhor Jesus. Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a desobediência é um problema sério. Ó Senhor Jesus. Hoje veremos alguns fatos que levaram a maior parte do povo de Israel a ficar prostrado no deserto e a não entrar na terra de Canaã. Para isso, consideraremos algumas passagens do Antigo Testamento e extrairemos algumas lições, a fim de aprendermos com elas. Ó Senhor Jesus. Em Números, temos a passagem dos 12 espias que foram enviados por Moisés para ver como era a terra de Canaã. Quando voltaram de espiar a terra, relataram o que viram. Josué e Calebe foram bastante positivos em seus relatos, ressaltando as riquezas que havia na terra. No entanto, os outros 10 espias infamaram a terra com seus relatos, enfatizando as dificuldades e os perigos encontrados, além dos gigantes que ali havia. Assim, desanimaram o povo, afirmando que eles seriam comida para aqueles gigantes. Em vez de acreditar em Josué e Calebe, o povo deu crédito aos 10 espias. Por isso chorou e murmurou contra Moisés e Arão, a ponto de dizer que seria melhor voltar ao Egito. Ali se iniciou um foco de rebelião contra Moisés e Arão. Ó Senhor Jesus. Diante desse triste quadro, Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e passaram a orar ao Senhor. Enquanto isso, Josué e Calebe também se derramaram diante do Senhor, a ponto de rasgarem suas vestes. Eles estavam cientes das dificuldades que teriam de enfrentar para conquistar a terra, mas estavam confiantes e crentes de que, se o Senhor se agradasse deles, lhe daria a terra como herança. Isso é um exemplo de fé. Ainda que as situações à nossa frente não pareçam favoráveis, se Deus acenou positivamente, devemos crer, independentemente do que sentimos ou vemos. Nossa fé não pode basear-se no que vemos, mas no que ouvimos de Deus. Josué e Calebe estavam tão confiantes em Deus que afirmaram que os gigantes seriam comida para eles. Tal convicção se baseava no fato de que o Senhor era com eles e, portanto, não precisavam temer. Apesar disso, todo o povo quis apedrejá-los. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação perante todos os filhos de Israel. Ó Senhor Jesus.
Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei, e desherdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Uma coisa que Deus odeia é a desobediência. Em suma, essa foi a razão que impediu aquela geração incrédula de entrar na terra de Canaã. Mas isso também foi um teste para Moisés. Quando o Senhor falou que faria um povo a partir dele, ele foi provado por Deus. E embora fosse um ministro da antiga aliança, agiu como um ministro da nova aliança. Moisés agiu com discernimento espiritual e alertou a Deus quanto ao que falariam a seu respeito, caso destruísse o povo. Se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que antes ouviram a tua fama, dirão: não podendo o Senhor fazer entrar este povo na terra que lhe prometeu com juramento, os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo. Essa é a atitude que devemos ter: orar pelo povo de Deus. Em vez de criticar e falar mal dos irmãos, oremos por eles. Semelhantemente, os líderes devem orar pela igreja, orar pelos irmãos. Ó Senhor Jesus! Moisés apelou para a misericórdia e longanimidade de Deus. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado este povo desde a terra do Egito até aqui. Tornou-lhe o Senhor: segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Uma coisa é recebermos o perdão de Deus, outra é estarmos aptos para entrar no reino. Ó Senhor Jesus! Conhecemos a história de Esaú e Jacó. Esaú, o irmão mais velho, vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. Mais tarde, porém, se arrependeu e chorou pedindo perdão, tentando reaver seu direito. Deus até o perdoou, mas o direito de primogenitura foi perdido. Devemos valorizar nosso direito à herança, nossa coroa da justiça, o prêmio de reinar com o Senhor. Não deixemos que nada nem ninguém tome a nossa coroa. O Senhor pode até perdoar-nos por algo que tenhamos feito, mas pode ser que não entremos no reino. Ó Senhor Jesus! Voltando a Números 14, lemos: nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar à terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Mudai amanhã de rumo, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Ó Senhor Jesus! O povo já estava próximo de atravessar a fronteira e entrar em Canaã. Porém, Deus o fez desviar o caminho e andar 40 anos no deserto. Queridos irmãos, essa palavra precisa mexer conosco. Não temos mais 40 anos para dar voltas no deserto. Precisamos apressar a vinda do Senhor. Não queremos que o Senhor desvie nosso caminho por causa de nossa desobediência. Hoje temos recebido a palavra profética. Devemos ser obedientes a ela para abreviar o tempo da volta do Senhor, a fim de reinarmos com Ele. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Hoje, por causa do relato, um relato muito negativo, que hoje muitas pessoas têm feito, muitos irmãos têm feito, principalmente usando a ferramenta da internet. Muitos irmãos também têm tomado esse caminho. Deus tem desviado o caminho deles para ficarem vagando de um lado para o outro, sem de fato tocar na promessa de Deus. Assim como foi no Antigo Testamento. Hoje também, na era do Espírito, muitos não querem obedecer o Espírito. Como a gente viu na palavra de hoje, isso é algo que Deus odeia, Deus abomina. Ó Senhor Jesus, por isso Ele está nos chamando à obediência. Está nos chamando para a gente crer na Sua palavra, para a gente ter fé naquilo que Ele tem falado. A gente não pode ficar olhando para as situações exteriores.
Nós precisamos crer na palavra do Senhor. E como eu já compartilhei aqui várias vezes, né, eu acompanho alguns canais, né, e infelizmente a maioria dos irmãos estão fazendo um relato aqui dos 10 espias, estão desanimando o povo, né, estão levando o povo a não crer na palavra de Deus. Né, o Senhor tem falado, né, a respeito da sua palavra, a respeito de crer, de cumprir a palavra, e muitos desses filhos de Deus, né, têm falado, olha, a Bíblia foi escrita num tempo muito antigo, não dá para usar a Bíblia hoje. Ó Senhor Jesus, muitos estão falando, olha, o que foi escrito aqui não vale para os tempos atuais, a pessoa escreveu isso aqui, mas não sabia o que ia acontecer. Hoje não dá para fazer isso aqui. Aí está desanimando o povo de Deus. Ó Senhor Jesus, mostram os erros, né, das pessoas e falam, olha, nenhum lugar presta, fique na sua casa. E com isso o inimigo tem derrubado muitos. Nós precisamos da comunhão do corpo. Nós precisamos desse princípio da comunhão. Isso mostra para nós, né? Foram 12 espias para espiar a terra. 10 falaram mal da terra. 2 apenas, né, foram lá e tocaram nas questões positivas. 2 tiveram um espírito diferente. Tocaram na vontade de Deus. Né? 2 fica testemunho. Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, né, quem de fato tem testemunhado, quem de fato tem vivido a palavra. Ó Senhor Jesus. A maioria hoje está dando um relato negativo. Olha, hoje... O mundo de hoje, o mundo moderno, né, tá muito difícil, isso e aquilo, não dá para viver hoje, não dá para congregar, não dá para ficar junto, fique sozinho. Só que sozinho a gente não tem força. Por isso que a Bíblia deixa para nós um princípio. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali me farei presente no meio deles, ali estarei no meio deles. Ó Senhor Jesus. O Senhor fala para nós pregarmos o Evangelho, né, e assim Ele fala que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então o Senhor mostra para nós que a gente precisa testemunhar a palavra. A gente precisa receber a palavra e colocá-la em prática. Ó Senhor Jesus. Né? Foi o que aconteceu aqui. Eles entraram na terra, trouxeram muita coisa rica, trouxeram a riqueza da terra, mas não tocaram nisso. Poxa, olha a riqueza da terra aqui, isso aqui é importante. Deus falou que essa terra é nossa. Não foram assim, a gente trouxe aqui, tem muita riqueza, é verdade, mas aos nossos olhos... Nós somos como gafanhotos, eles são gigantes, eles vão nos comer. Ó Senhor Jesus. Então hoje muitos querem mostrar a sua própria visão. Olha, aos nossos olhos a Bíblia é impossível de se cumprir. Aos nossos olhos os cristãos estão todos corrompidos. Ó Senhor Jesus. Tanto isso não é verdade, como tem muitos cristãos ali procurando a verdade, procurando a palavra. Ó Senhor Jesus, procurando de fato, né, aquilo que agrada a Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Esse foi o meu encargo também no início ao criar aqui o canal. Né? Eu comecei a ver ali, poxa, nós temos recebido palavras riquíssimas que nos encorajam a desfrutar a Deus, e tem tantos canais aí falando, né? Senhor Jesus, falando tanta besteira, desanimando o povo. Ó Senhor Jesus, eu comecei a ver ali, poxa, as pessoas precisam conhecer, né, o Instituto Vida para Todos, precisam conhecer a mensagem das conferências, os irmãos da igreja precisam valorizar. Ó Senhor Jesus. Nós temos aqui a mensagem do alimento diário, está ali no site da mensagem das conferências, e a gente olha ali, às vezes tem pouquíssimas visualizações. Poucos irmãos têm parado para visualizar, para ruminar essa palavra. Ó Senhor Jesus. Falei, Senhor, eu estou com esse encargo, né, de levar essa palavra, né, Senhor Jesus, para levar os irmãos a perceberem a riqueza do alimento diário, né, levar outras pessoas a conhecerem, né, essa ferramenta maravilhosa, essa palavra que tem nos encorajado a desfrutar a terra. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ser como Josué e Caleb. O gigante, tem gigante não ali, tem pão. Ó Senhor Jesus, esses gigantes vão ser alimentos para nós. Então mostra para eles, olha, todos os 12 viram as dificuldades, Senhor Jesus. Mas Josué e Caleb, ao invés de olharem para as dificuldades, simplesmente perceberam a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, isso é um exemplo de fé, né? Ele mostrou aqui, né? Todos eles estavam cientes das dificuldades que teriam de enfrentar para conquistar a terra. Ó Senhor Jesus, mas estavam confiantes e crentes de que se o Senhor se agradasse deles, lhes daria a terra como herança. Né? Senhor Jesus, isso é fé, é crer, né? É olhar as coisas com os olhos da fé, é ver de uma outra dimensão. Ainda que as situações à nossa frente não pareçam favoráveis, se Deus acenou positivamente, devemos crer, independente do que sentimos ou vemos. Nossa fé não pode se basear naquilo que vemos, mas no que ouvimos de Deus. É isso que eu estou mostrando para nós. Né? Hoje as pessoas ouvem muito relatos, mas esquecem, mas qual foi a palavra de Deus mesmo? Será que esse relato aí tem a ver com a palavra? Ó Senhor Jesus, né? Esse
prestassem atenção e ia perceber, olha, peraí, a maioria ali está falando contra, mas tem dois ali que estão falando de acordo com a palavra. Né? Eles preferiram seguir a maioria. Ó Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, mas para nós temos essa responsabilidade. Qual é o foco que nós temos tido na palavra? A gente sabe que desfrutar o Senhor, servir o Senhor, não é fácil. Ó Senhor Jesus, se fosse fácil a gente não ia valorizar. Senhor Jesus. Mas o que acontece? A gente está olhando as dificuldades e fugindo, nós estamos olhando a dificuldade e procurando agradar o Senhor. Uma questão de servir o Senhor é simplesmente o fato de agradá-lo. Ó Senhor Jesus, é obedecer a sua palavra. O povo foi desobedecendo, né? Foi tentando o Senhor, foi provocando o Senhor. Ó Senhor Jesus, até que o Senhor falou, olha, vocês estão na porta aqui de Canaã, mas volta. Né? Senhor Jesus, vocês vão ficar rodando aí 40 anos até morrer todo mundo. Até só sobrar dessa geração só Josué e Caleb. A murmuração foi tão grande que até mesmo desqualificou a liderança. Ó Senhor Jesus, Moisés e Arão, né, não puderam entrar, porque o povo levou eles a pecarem. Então a gente precisa perceber isso, né? Nós precisamos ir diante da palavra e ver como que eu tenho focado, como que eu tenho levado essa palavra adiante. Como eu falei, né, eu comecei a assistir essa palavra e falei, cadê a palavra de Deus no meio disso tudo? Muitas opiniões, muitas doutrinas ficam olhando excessivamente para problemas, para erros. Ó Senhor Jesus, a igreja é perfeita, nós somos imperfeitos. Enquanto tiver homem, né, no meio do negócio, vai ser assim mesmo. O Senhor já tinha alertado toda a palavra. Se você conhece a palavra, você sabe que é difícil mesmo. O Senhor já tinha alertado, né, que no final dos tempos, enquanto o final dos tempos se aproxima, né, Senhor Jesus, os homens iam dar ouvidos a coisas, né, ruins, iam ficar se cercando de mestres, segundo suas próprias cobiças, iam seguir ensinamentos de demônios, né, iam se levantar falsos profetas, né, iam se levantar falsos cristos, anticristos. Qual é a surpresa? Ó Senhor Jesus, mas como eu sempre tenho compartilhado aqui, desde quando eu comecei a tocar na palavra, eu comecei a ver, né, que olha, vai surgir enganação, lobo em pele de cordeiro, anticristo, falso Cristo, falsos profetas, Senhor Jesus. Então nada disso foi novidade para mim, mas quando eu vi isso eu falei, Senhor, como, né, o que fazer para não seguir essa linha aqui, mas verdadeiramente seguir a linha de Deus? Ó Senhor Jesus, foi isso que Josué e Caleb fizeram. Olha, tem situações, tem problemas, com certeza, mas qual a nossa maneira de obedecer a palavra? Eles perceberam, olha, tem problemas ali, mas quem nos mandou vir para cá? Foi Deus. A gente não partiu do Egito andando a esmo, a gente partiu do Egito com um fim, entrar na boa terra de Canaã. E a boa terra de Canaã é essa aqui. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, olha, nós fomos colocados na igreja. E a igreja são esses irmãos ao nosso redor, com problema, com situações, com pecados, com desobediência, com incredulidade. Tudo isso a Bíblia já relata. Mas também relata que a nossa reação pode transformar toda a situação. Josué e Caleb puderam entrar, mostrando para nós aqui uma minoria, ó Senhor Jesus, é que vai se dedicar ao Senhor. Então nós precisamos nos dedicar, precisamos ser esses, né, que estão dando ouvidos à voz de Deus, não estão ouvindo os barulhos, não estão vendo as dificuldades, né? Não quer dizer que a gente vai ignorar as dificuldades, mas a gente vai olhar que Deus é maior. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, né? Por que eles tinham essa convicção? Tinha uma base, a convicção deles era a palavra de Deus, né? Eles tinham uma base, a palavra falou, o Senhor falou, então eu posso ter convicção, né? Senhor Jesus. Tem coisas que a gente olha e fala assim, não sei se vai dar para isso, fazer isso não, mas você vai diante do Senhor e o Senhor fala, dá. Então o que você faz? Você persiste, você obedece ao Senhor. Aí quando você menos percebe, aquilo que parecia que estava tudo dando errado, tudo indo por água abaixo, se torna uma enorme bênção. Você fala, foi bom ter obedecido o Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Uma coisa que Deus odeia é desobediência. Essa foi a razão que impediu toda aquela geração, quase toda, né, tirando Josué e Caleb, né, de entrar na terra de Canaã, né, de receber o prêmio, né, o galardão. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor, tantos sinais, né, tantas coisas Deus fez ali, né, todos os sinais que fez no meio dele, não creram no Senhor. Ó Senhor Jesus, preferiram não crer no relato da liderança. Né, os 12 espias ali eram príncipes do povo, eram pessoas que tinham influência. Ó Senhor Jesus, isso eu estou sempre falando aqui no canal, a gente tem sempre um nível de liderança ou outro. A gente sempre tem uma influência, né, um nível de influência ou outro sobre os irmãos. Talvez não seja sobre 30, 40, 50, mas pode ser na minha casa, na minha família.
Ó Senhor Jesus, então a gente precisa de fato despertar, né, para ver que tipo de influência nós temos gerado, né, diante dos irmãos, diante das pessoas. Ó Senhor Jesus, o Senhor está contando conosco, né, para a gente relatar algo, né, que vai de fato gerar, né, nos filhos de Deus a fé. Ó Senhor Jesus, né, e mostra para nós aqui, né, que quando Deus mostrou toda a situação, né, que ia ferir o povo, né, fazer outro povo um teste para Moisés, ele tinha discernimento espiritual. Ó Senhor Jesus, ele mostrou, olha, se você matar esse povo aqui, as pessoas vão dizer, olha, o Senhor, esse tal de Senhor Deus aí, ele não é tão poderoso assim, porque eu não consigo fazer um povo entrar na terra, que ele prometeu. Ó Senhor Jesus, Moisés falou assim, Senhor, não faça isso, né, Senhor Jesus, mas pelo contrário, né, rogo-te que a força do Senhor se engrandeça, como tem falado, dizendo, o Senhor é longânimo e grande misericórdia, que perdoa a iniquidade. Ele falou, olha, Senhor, o Senhor já perdoou até aqui, né? Perdoa um pouco mais, né? O Senhor já tem pago um preço, né? Senhor Jesus. E é isso que acontece hoje, né? O Senhor ele tem nos perdoado porque ele pagou um alto preço por nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? E mostra ali, né, que, né, o Senhor ele tem perdoado a cada um de nós, perdoado a nossa iniquidade, segundo a grandeza da sua misericórdia. Ó Senhor Jesus. Perdoou o povo desde a terra do Egito até entrar em Canaã, né, Senhor Jesus. E aí o Senhor mostrou para ele, olha Moisés, segundo a tua oração, segundo a tua palavra, eu perdoo o povo. Né, e mostra para nós que essa deve ser a nossa atitude, a gente precisa orar, ao invés de criticar, né, ao invés de simplesmente falar mal, a gente precisa procurar conduzir os irmãos pelo caminho da vida. Ó Senhor Jesus, então foi o que eu percebi, nada adiantava eu me indignar, né, de repente fazer como muitos fazem, entrar nesses canais que estão falando essas coisas e botar aquele texto lá, aí eu entrar um monte de outros textos rebatendo e ninguém chega a lugar nenhum. Senhor Jesus. Então ao invés de simplesmente ficar colocando opinião ali, Senhor Jesus, eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, né, orar para que a tua palavra alcance mais pessoas. Né, e aí o Senhor me deu o encargo do canal. Ó Senhor Jesus, para trazer algo de positivo, trazer algo que realmente mostre para as pessoas a importância, a riqueza da palavra. Ó Senhor Jesus, o que a gente precisa fazer? Ao contratar os irmãos, a gente precisa levar a riqueza da palavra, mostrar para eles, nesse Senhor Jesus, que basta que nós tenhamos um viver adequado, um viver cheio de Cristo, Ele vai se agradar de nós e como um pão, nesse Senhor Jesus, nós vamos devorar todas as dificuldades, a dificuldade vai servir para a gente crescer, para nos alimentar e nos fortalecer. Ó Senhor Jesus, mas tudo baseado na fé e não na nossa opinião. Ó Senhor Jesus, né? E aí o Senhor ele mostra que, olha, segundo a sua palavra eu te perdoei, mas tão certo como eu vivo, né? E toda essa terra se encherá da glória do Senhor. Então o Senhor mostrou, olha, eu tenho um propósito, encher toda a terra com a minha glória. Ó Senhor Jesus, né? E para isso que nós estamos hoje na igreja, para isso que Ele mandou o povo a possuir a boa terra, né? Senhor Jesus, para Deus ter a sua expressão através de um povo. Ó Senhor Jesus, hoje na igreja é a mesma forma, Deus ele quer se expressar por meio de nós. Mas ele falou, né, que nenhum desses, né, que viram a minha glória, viram os prodígios no Egito, mas puseram à prova 10 vezes, não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra com o juramento prometido a seus pais, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Talvez a gente possa achar que, olha, não creio nisso aqui, não tinha base, eu não sabia. A gente pode achar que isso é qualquer coisa, mas a desobediência para Deus é algo terrível, né? Algo que Deus abomina. Né? Deus está vendo que desprezaram a Ele. Ó Senhor Jesus. Né? E aí Ele mostra, né, que receber o perdão é uma coisa, e a gente entrar no reino é outra coisa. Deus ele pode de fato nos perdoar, né? Continuar na vida da igreja, nos abençoando, nos colocando muita coisa, mas no que diz respeito ao reino, ó Senhor Jesus, como eu sempre tenho falado aqui, a gente não pode medir, né, a bênção de Deus na nossa vida, né, o caminhar de Deus na nossa vida simplesmente com bens, como a maioria dos cristãos tem feito hoje. Irmão, se eu estou obtendo bens materiais, se eu estou trabalhando, estou fazendo isso, Deus está me abençoando, então eu estou certo. Deus ele não age pelo certo e pelo errado. Ele nos abençoa porque nós somos seus filhos. Ele nos perdoa porque Ele tem um coração perdoador, Ele tem um coração cheio de misericórdia. Mas entrar no reino já é outra questão. Por isso a gente precisa valorizar. Né? Esaú não valorizou, vendeu seu direito de primogenitura e depois chorou arrependido. Mas já era. Ficou ali, né? Não tem nenhuma bençãozinha para me dar. Já era, teu irmão agora é seu Senhor. Você quer bênção? Serve a Ele. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né? Deus tem bênçãos maravilhosas para nós.
e a gente precisa de fato valorizar, né? Valorizar o prêmio que o Senhor quer entregar para nós, Senhor Jesus. O Senhor, Ele quer, né, nos dar coroa, a gente não pode deixar ninguém tomar, por incredulidade, por aborrecimento, por isso, por aquilo, mas de fato ver, né, Senhor, eu quero servir a Ti, eu quero buscar a Tua vontade. Senhor Jesus, somente Josué e Caleb puderam entrar porque houve neles outro espírito, e eles perseveraram em seguir o Senhor. É isso que a gente tem que perceber. O que eu estou fazendo na vida da igreja? Eu estou seguindo o Senhor. Então hoje, né, quando muitas às vezes param, né, para falar mal dos apóstolos isso, apóstolo aquilo, fala, irmão, olha, o que eu estou fazendo é andar junto com os apóstolos. O que eu estou fazendo é seguir o Senhor. A minha perseverança está em seguir o Senhor, em exercitar o Espírito. Então um Espírito diferente, um Espírito que toca na vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor mostrou, né, olha, farei ele entrar, ele e a sua descendência. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então ele mostra, olha, mas quanto ao resto do povo, muda de direção. Vai caminhar pelo deserto por 40 anos, até que não tenha mais ninguém, né, que seja contrário à vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber que tudo isso precisa mexer conosco. Nós não temos 40 anos para ficar rodando no deserto. Né? Muitos cristãos hoje têm sido desviados, né, do foco de Deus por simplesmente não obedecer. Achar que, olha, Deus precisa da minha aprovação, Deus precisa que eu concorde, Deus não precisa que você aprove ou concorde com nada. Deus precisa que você busque, que você use a fé, que você tenha discernimento do seu falar. Só isso. Ó Senhor Jesus, cada um de nós precisa ir diante dele. Né? A gente precisa mostrar isso aqui, Senhor, eu não quero que o Senhor desvie meu caminho por causa da desobediência. Ó Senhor Jesus, mas Senhor, me leva a receber mais, crer mais na Tua palavra profética, ser obediente a ela, para poder abreviar a Tua volta, apressar a volta do Senhor, para eu poder reinar contigo. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos dando uma oportunidade. A gente precisa perceber, eu vou viver pelo que eu vejo, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, ou eu vou viver pelo que eu creio? Né? Senhor Jesus, a gente precisa aprender diante das situações e diante do Senhor, ver o que o Senhor está falando. E aí, em obediência a Ele, Senhor Jesus, a gente vai avançando, né? Ele vai se agradando de nós e vai nos abençoando. Ó Senhor Jesus, não vamos procurar a bênção simplesmente por bênção, mas vamos procurar de fato a bênção por obedecer ao Senhor, por agradar o Senhor, cumprindo ali o princípio da ressurreição. Cristo foi ressuscitado por quê? Obedeceu e cumpriu a vontade de Deus. Então hoje da mesma forma, Senhor está me abençoando porque eu tenho cumprido a sua vontade. Não vamos ficar olhando para outras coisas, mas vamos olhar para o Senhor e está claro quanto a respeito à sua palavra. Se não está claro, busque comunhão, né? Busque tocar no Senhor, busque exercitar o Espírito, orar, Senhor Jesus, até que o Senhor mostre para você a sua vontade. Ó Senhor Jesus, se a gente persistir, se a gente insistir, né, em seguir o Senhor e ouvir a sua voz, ó Senhor Jesus, tudo vai mudar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.